No meu governo não tinha guerra na Europa, não tinha guerra no Oriente Médio. A Ásia estava em harmonia com esses dois incompetentes na Casa Branca. Biden e Kamala têm guerra para todo lado. E eles estão nos levando à beira da Terceira Guerra Mundial. Você não entregaria uma barraca de limonada para esses dois incompetentes administrar, muito menos liderar o mundo livre. Quando eu voltar na Casa Branca, essa guerra da Ucrânia vai acabar em 24 horas. Bom dia, amigos despolarizados. Essas foram as palavras do Laranjão durante a campanha, né? Papo de político, enganação total. Está aí ele depois de 5 meses. As guerras aumentaram, o negócio ficou pior e muito mais feio. Ele tentou negociar com Putin, tentou negociar lá com o Irã um acordo para as armas nucleares, nada conseguiu. O Putin está muito mais à vontade com ele, está avançando e endurecendo os ataques à Ucrânia. O que fazia o Laranjão era culpar Zelensky, né? E claro, está sempre do lado de Israel, isso tem que estar, não tem como. Israel precisa realmente de apoio porque é um povo que está isolado e ameaçado de todos os lados. Então, isso à parte, né? A enganação do Laranjão à parte, o que acontece? A Ucrânia precisa se livrar da Rússia ali, tem que expulsar. A Europa vai ter que se unir, porque se o Laranjão falava de mundo livre, que Biden e Kamala não poderiam liderar o mundo livre, o que fez o Laranjão para liderar o mundo livre? Dividiu, rachou o mundo livre, começou a ameaçar lá com aquelas gracinhas contra o Canadá, contra a Groenlândia, que é ligada à Dinamarca, contra a Europa, e só elogiava quem? Ditador, né? Só ele elogiava Putin. Então ele dividiu, ninguém confia, o mundo livre não confia mais no Laranjão. Isso é um fato. Agora, a guerra de Israel à parte contra o Hamas lá e na Palestina tem certos exageros, né? Até eu falo como é que foi que essa guerra começou, como é que abriram as portas do Serviço Secreto de Israel, como é que se abriu as portas, como é que não sabia de um ataque dessa magnitude. Essa é uma desconfiança. Era motivo, quer dizer, armaram e abriram as portas para iniciar essa guerra e invadir toda a Palestina, é uma possibilidade lá dos extremistas que estão com o netinho de Davi lá. Tá? Mas agora, em relação a isso, tem que ser resolvido. Claro, tem que eliminar o Hamas, fazer a população de Israel, da Palestina sofrer o quanto menos, mas eliminar. Grupo terrorista não adianta negociar, tem que eliminar. E depois teria que reconhecer o Estado da Palestina para o povo palestino viver em paz e o povo israelense viver em paz. As duas nações convivendo em paz. Agora vem esse outro lado da guerra do Irã. Isso é necessário. Esse ataque é como diz assim, tem um ditado que diz: a melhor defesa é o ataque. Quando o Irã, a teocracia do Irã, tomou o poder, esse regime, autocracia não, a teocracia do Irã, tomou o poder no fim dos anos 70, a primeira promessa, primeira prioridade dessa teocracia do Irã, esse regime islâmico que domina o Irã, era eliminar, acabar com Israel, acabar com o povo israelense e com o Estado israelense. Então, Israel viveu sob essa ameaça, sempre viveu sob essa ameaça. E agora o Irã estava às portas de conseguir a sua arma nuclear. Imagina contra quem esses delirantes malucos lá da teocracia do Irã iam usar essas armas nucleares. Contra Israel, isso é óbvio. Se eles ameaçaram sempre, então, se tem a oportunidade de atacar, que seja agora. E esse ataque, como está aparecendo, essa guerra ela vai continuar e me parece que Israel vai avançar, até talvez pelo território, não sei, mas para derrubar essa teocracia. O que está sendo falado agora é isso, é derrubar esse regime teocrático que inclusive persegue os iranianos, os que querem mundo livre, porque uma parte dos iranianos
são muito ligados ao mundo livre, da liberdade, à valorização da mulher, que lá não tem pela teocracia. A mulher é subjugada, é pisoteada mesmo. Então, essa luta de Israel, essa guerra de Israel contra o Irã, é para autodefesa realmente, e ela não pode parar no meio, ela tem que derrubar essa teocracia do Irã e que o povo iraniano volte a viver em paz e livre. E que a liberdade volte, porque já teve um período que o Irã era muito próximo do Ocidente. E com a teocracia, essas ligações foram interrompidas e o Irã, com a teocracia no poder, começou a ameaçar Israel. Então eu vejo essa guerra muito necessária e que vá até o fim e derrube essa teocracia do Irã. E que do lado palestino aqui, essa guerra contra o Hamas, contra os terroristas, não seja uma guerra contra o povo palestino. Israel não compre mais uma briga com a Arábia Saudita, que a Arábia Saudita são sunitas, não se dão muito bem com os persas, né? Que é um povo lá, os xiitas, e a Arábia Saudita são os sunitas. E a Arábia Saudita está muito próxima do Ocidente, com os Estados Unidos, por isso está se segurando contra Israel, porque os palestinos são árabes também. Então que Israel saiba fazer essa guerra contra o Irã, né, que tem apoio do mundo livre para eliminar essa teocracia do Irã e ao mesmo tempo voltar à liberdade e o reconhecimento do povo palestino, do Estado palestino, que vamos ver se finalmente vamos viver em paz, né, nesse mundo, e que o Oriente Médio volte a viver em paz com a Arábia Saudita, respeitando Israel, Israel respeitando, claro, Israel luta sempre pela sobrevivência, né, para sobreviver, o Estado israelense, vivendo em paz com os palestinos, e que a liberdade volte ao Irã. E aí acho que o Oriente Médio, depois disso, não sabemos quanto tempo, quanto sangue que vai correr, mas que volte a paz naquele lugar. É isso, pessoal. Um bom sábado, um bom fim de semana a todos e vamos embora.